Amém? Diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamado e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Santo, 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 querido Deus, nosso eterno Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós elevamos as nossas preces a Ti e te pedimos misericórdia, Senhor. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas. Não somos dignos de estar em Tua presença, mas pelo sangue de Cristo Jesus vertido na cruz do Calvário, nós estamos aqui, Senhor. Reconhecemos que somos falhos e pecadores e necessitados da Tua graça redentora. Neste momento, Senhor, a Tua palavra está sendo aberta. Que o mesmo Espírito que inspirou os profetas a escrevê-la possa abrir a nossa mente e os nossos corações. E possamos sair daqui com a certeza que tivemos um real encontro contigo. E possamos não apenas ouvir a Tua mensagem, mas também colocá-la em prática. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então aqui nós vemos um relato que Jesus chega na casa de Pedro. Irmãos, obrigado. A casa própria é o item material que as famílias mais desejam. Aqueles que já conseguiram aí sua casa própria, outros estão lutando, estão batalhando e vão conseguir, em nome de Jesus, essa grande bênção. Então, a casa própria é algo que todos almejam. Toda a família almeja ter a sua casa própria. Tem um ditado antigo que diz assim: quem casa, quer casa. Alguém já viu essa expressão? É muito bom quando você tem o seu cantinho, tem a sua casa, e ali você começa a ornamentar do jeito que você gosta, você começa a colocar ali a sua cara, né? E você começa a alcançar os seus objetivos. Só que a casa da pessoa, ela deve escolher a maneira que deve estar dentro da casa. Em Provérbios capítulo 17, verso 1, alguém que encontrar, por favor, leia para nós. Provérbios 17, 1. Vamos ver o que diz ali. Provérbios 17, 1. Olha só. É preferível você ter uma cabana simples, comendo coisas simples como um bocado de pão seco, mas que haja paz, do que um palácio cheio de carnes, cheio de banquetes, onde impera a contenda. Olha que palavras fortes, né? Palavras sábias. É preferível você estar num lugar simples, uma casa simples, mas que haja paz, do que você ter dinheiro, riqueza num palácio, mas onde há contenda, briga, discussões. A mensagem que eu estou trazendo para os irmãos nessa noite é: leve Jesus para a sua casa. Pedro fez uma bela de uma escolha. Depois de um dia todo andando com Jesus, o dia todo vendo os milagres de Jesus, acompanhando Jesus, Pedro fez um convite: mestre, vamos para a minha casa. Será que nós estamos também convidando Jesus para ir para a nossa casa? Ou será que o que está imperando em nossa casa é a contenda, é a discussão, são os problemas? O que nós estamos levando para a nossa casa? Será que nós temos um encontro com Cristo apenas aqui na igreja? Aqui é a casa do nosso Pai.
Mas nós não devemos apenas encontrar o nosso Pai aqui na casa dele, mas nós devemos também pedir: Senhor, vá para a minha casa comigo. More na minha casa também. Aqui aconteceu de forma literal. Jesus realmente foi na casa física de Pedro. Mas agora trazendo uma analogia, né? Trazendo aqui para o simbolismo. Você tem deixado Jesus fazer morada em seu coração? Conta-se uma história que um artista, certa vez, fez um belo quadro em sua residência e convocou toda a cidade. É uma cidade pequena e todos sempre se deliciavam com as grandes obras que aquele artista fazia. E aí todos foram naquele dia, naquele auditório, e ali estava um quadro tampado, para que houvesse uma surpresa, né? Quando todos ali estavam, fizeram as apresentações, ele puxou o quadro, ele puxou aquele tecido e por baixo estava aquele quadro. Um quadro lindo de Jesus, batendo a porta, assim, com o ouvido praticamente encostado na porta, com aquele semblante suave, aquele semblante lindo de Jesus, transparecendo alegria, transparecendo amor, paz. E as pessoas se maravilharam, porque realmente era uma obra muito linda, muito bem feita. Mas uma das pessoas que estavam no auditório, como sempre tem aqueles que percebem mais os detalhes, né? E nos pequenos detalhes é onde está a beleza do simbolismo. Uma daquelas pessoas disse assim: olha, tem um defeito no seu quadro. Ele disse: qual seria o defeito, meu amigo? E ele disse assim: essa porta não tem fechadura. Ele então, com todo carinho, todo amor, ele disse assim: essa porta representa o coração. E ela só pode ser aberta por dentro, não por fora. Por isso que em Apocalipse Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a sua casa, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Jesus é o ser mais cortês que existe. Ele não arromba a porta de ninguém. Ele apenas entra em sua casa, no seu coração e na sua casa física, se você assim o permitir. Se você assim o convidar. E então ele diz que entrará em sua casa, ceará com você e você ceará com ele também. Olha que coisa mais linda! Como é bom recebermos nossos amigos em nossas casas, não é? Quando você marca um encontro com uma pessoa, um amigo, um querido, que vai à sua casa, você prepara, você limpa a casa, você deixa os melhores utensílios ornamentais, os melhores copos, os melhores aparelhos de jantar, não é? Você coloca ali, perfuma a casa, porque você está recebendo alguém que você gosta, que você quer que ela se sinta bem em sua casa. E estamos convidando Jesus para ser esse amigo especial? Como tem estado o nosso coração? Como tem estado a nossa casa? Quando Jesus vem até a nossa casa, o que Jesus traz? O que será que Jesus traz? Quando Jesus vem à nossa casa, ele traz bênçãos. E bênçãos para todos os lados. Bênçãos para o pai, para a mãe, para os filhos, para os vizinhos, sim. Até os nossos vizinhos são beneficiados por aqueles que servem a Deus, sabiam? Claro. Os vizinhos, as pessoas que servem a Deus, eles têm um trato diferente em sua casa que beneficia os outros. Diferente de outros que às vezes, citando um exemplo apenas, deixa aquele som alto com uma música extravagante e que atrapalha até o sono das pessoas. Já houve noites que eu perdi sono por conta de músicas altas. É ruim. Então, da sua casa tem que partir bênçãos, da sua casa tem que partir coisas boas. As pessoas, quando olharem para a sua casa, têm que ver que ali tem algo diferente, algo especial, para que eles possam querer também ter esse algo especial em suas casas.
Então Jesus, quando ele entrou na casa de Pedro, ele levou cura. A sogra de Pedro estava para morrer. Queridos, hoje quando nós falamos de febre, é algo muito corriqueiro, muito normal. Estou com febre, vai lá, mede, deu tantos graus, toma lá um dipirona, toma um paracetamol, toma um antitérmico. Rapidinho você começa a regular novamente a temperatura, antibióticos, porque a febre às vezes é uma infecção, né? A pessoa está alguma inflamação no corpo. Hoje é normal, porque nós temos aí a medicina bem avançada, temos muito suporte. Mas naquela época, quando uma pessoa estava doente nesse ponto de febre, muitos deles não se recuperavam. Tomavam chás, tomavam algumas coisas, tinham algumas coisas que eles usavam naquela época, uma medicina alternativa, né? Mas que não era tão potente como as que nós temos hoje. Então, quando a Bíblia diz que a sogra de Pedro estava com uma febre muito forte, aquela mulher provavelmente iria morrer. Mas antes que a morte viesse àquela casa, Pedro fez o melhor convite de todos. Pedro convidou o antídoto, sem saber que Jesus iria curar a sua sogra. Então, quando ele convidou Jesus, ele convidou a bênção para estar na casa dele. Que você possa também convidar a bênção para estar na sua casa. Jesus quer curar a sua família. Jesus quer curar você também. E a cura que eu estou dizendo aqui não é apenas a cura física, cura espiritual, cura emocional. Quantas pessoas têm enfrentado muitos problemas emocionais, não é? Jesus quer trazer paz e esperança para a sua vida. Confie, tenha certeza que Ele é capaz de trazer todas as bênçãos necessárias para que você tenha uma vida próspera. Uma vida de paz, uma vida de amor, uma vida de alegria, uma vida de esperança. Jesus é a luz do mundo. E Ele quer que você também seja uma luz do mundo. A luz, a lâmpada, ela não pode ficar sem produzir luz, porque de que ela serviria? E o sal? Se o sal não temperar, de que ele serve então? Precisamos fazer a diferença, assim como Jesus fez a diferença na vida de Pedro, na casa de Pedro. Trouxe bênçãos, trouxe libertação, trouxe cura. É o que Jesus quer trazer para mim e para você nessa noite também. Que você confie, que você tenha plena certeza de que Jesus é capaz de transformar qualquer problema. Muitas vezes nós olhamos para os nossos problemas e falamos assim, é porque você não conhece o que eu estou passando. Eu realmente não conheço, mas Jesus sabe de todas as coisas. Sabe por que você veio aqui nessa noite? Sabe por que você está em casa assistindo, talvez zapeando, caiu sem querer nesse canal? Não foi sem querer. Você está ouvindo essa mensagem nessa noite porque Jesus tem algo especial para você. Então confie, tenha certeza, porque Jesus, Ele é a luz do mundo. E Jesus quer trazer bênçãos para a sua casa, quer trazer bênçãos para a sua família. Jesus, Ele sempre faz o bem. Fazer o bem tem que estar no DNA do cristão. Jesus, Ele repartia tudo o que Ele tinha. Jesus, Ele se doava por inteiro para as outras pessoas, porque simplesmente Ele tinha o desejo de ver as outras pessoas melhor do que elas estavam. Esse também deve ser o nosso desejo. Esse também deve ser o nosso DNA. Fazer o bem sem olhar a quem. Conta-se uma história. Certa vez na Holanda havia uma aldeia de pescadores. E nessa aldeia, eles, como vários pequenos barcos pesqueiros saíam, porque aquela aldeia, o ganha-pão principal deles era a pesca, eles se reuniram
para que eles tivessem algumas equipes de salvamento, porque se houvesse necessidade, prontamente eles estavam à disposição para ajudar uns aos outros. Então, numa noite de muita ventania, um barco pesqueiro virou bem próximo àquela aldeia, bem próximo àquela ilha. E ele conseguiu mandar sinais de emergência, de SOS, de ajuda. E um dos que estavam responsáveis lá na ilha recebeu a mensagem e já apertou o alerta. Então todos da aldeia já foram correndo para a beirada do mar ali para ver o que estava acontecendo, o que poderiam ajudar. E rapidamente eles juntaram uma equipe para que essa equipe pudesse ir até o salvamento. E lá foram. Juntaram uma equipe. 1 hora depois eles começam a voltar. Naquele nevoeiro, as pessoas apreensivas, olhando com suas lanternas, preocupadas. E quando aquela equipe de salvamento vem chegando, eles dizem assim: olha, nós fizemos tudo o que foi possível. Salvamos quase todos, mas uma pessoa ficou para trás. Se colocássemos essa pessoa também no bote de salvamento, todos estavam correndo risco de que o bote tombasse. As ondas estavam fortes, o vento era muito forte também. E uma pessoa ficou para trás. Rapidamente salvaram aqueles que puderam e vamos mandar uma outra equipe. Quem sabe a gente dê sorte e consiga ainda encontrar esse último, que pode ainda ser um sobrevivente. Quem pode ir agora? Aquela equipe já estava exausta, precisava de outras pessoas, outros voluntários. E então, Hunt, um garoto de 17 anos, dá um passo à frente. E a mãe dele, que estava de mãos dadas, disse: não, filho, não vá, por favor. Não vá, Hunt. Não vá, não me deixe só. O seu pai há 10 anos morreu no naufrágio. Seu irmão está há 3 semanas desaparecido no mar, não dá notícias. Você é o único que eu tenho, não me deixe só. E ele então vira para a mãe e diz assim: mãe, essa é a minha responsabilidade. Se todos pensarem como a senhora, ninguém vai salvar ninguém. Eu preciso ir. Então, com lágrimas nos olhos, ela deixou ele ir. Um jovem corajoso. E ali aquela pequena equipe foi para o mar adentro. Nevoeiro, ventos, ondas fortes, todos apreensivos. Aquela mãe preocupada. Quase 1 hora depois, que para o relógio convencional é 1 hora, mas para aquela mãe parecia uma eternidade, eles veem um sinal lá no fundo. E aí eles gritam: encontraram, encontraram! E quando a equipe começa a chegar, aquele jovem Hunt diz assim: encontramos, diga para minha mãe que eu estou voltando com meu irmão Paul. Aquele jovem que iria ser deixado para trás era o outro filho daquela mãe. Era o irmão de Hunt. Hunt não sabia que aquele que estava sendo deixado para trás era o seu próprio irmão. Salvar o seu próprio irmão ou fazer tudo o que você puder por alguém que você ama é fácil. Não é mais fácil? Mas arriscar a sua própria vida por alguém que você nem sabe quem é, mas depois você ter uma bela de uma surpresa em saber que aquele que você arriscou sua própria vida é o seu próprio irmão, para ele foi uma realização incrível. Para aquela mãe, então, foi uma noite maravilhosa, porque um filho perdido foi achado. Jesus, ele se doava por inteiro. Em Gálatas capítulo 6, verso 9, diz assim: Gálatas capítulo 6, verso 9 e 10 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé.
Então, o que vier à sua mão, faze-o conforme as tuas forças. Faz como aquele jovem fez, Hunt fez. Faça como Jesus fez, como Jesus faria. Todas as vezes que você for tomar uma decisão, pergunte-se a si mesmo, o que Jesus faria neste lugar? Jesus em meu lugar, o que ele faria? E com certeza você tomará melhores decisões em sua vida. Quando Jesus entra numa casa também, ele levanta o ânimo da família, irmãos. Olha lá em Mateus 8, verso 15. Mateus capítulo 8, verso 15. Mas Jesus, tomando-a pela mão, e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Ela passou a ter ânimo, sim ou não? Sim. Foi restaurado. Ela que estava acamada, estava triste, estava totalmente debilitada, agora quando Jesus tem um encontro com ela e Jesus a cura, é transformada. Agora ela tem ânimo para trabalhar, para servir. Um dia Jesus tocou em nossa febre também. Um dia Jesus transformou a nossa vida. Mas nós não podemos ficar ociosos. Nós precisamos levantar e servir a outros. Precisamos colocar em prática. Precisamos dizer para as outras pessoas aquilo que Jesus fez por nós. Ela poderia ter recebido a cura, mas ficado deitada, ficado quieta. Não, ela decidiu agir. Ação, atitude. Esse é o desafio que nós precisamos ter. Famílias desanimadas, às vezes, precisam receber o toque do Espírito Santo, precisam receber a cura de Cristo Jesus, para que a febre seja retirada e para que essa família seja uma família unida, que essa casa produza bons frutos. Pode ser uma casa simples, uma pequena choupana, mas um lugar onde reina a paz, o amor, a alegria. Vai produzir bons frutos. Verso 16 e 17. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos e curou todos que estavam doentes. Não foi apenas ela que foi beneficiada, mas eu fico imaginando os próprios vizinhos que presenciavam o sofrimento daquela mulher, agora vendo que a bênção chegou na casa daquela mulher, começam a dizer também, cura também o meu primo, cura o meu irmão, cura o meu tio, cura a minha mãe, cura a minha avó, cura o meu esposo, cura a minha esposa. E os vizinhos começam agora a ver que ali tem uma luz diferente, algo especial. E começa a levar os enfermos, começa a levar os doentes, os endemoniados. E a bênção não foi apenas para aquela família, a família de Pedro, mas a bênção foi repartida para os seus vizinhos, amém? A bênção não pode ser guardada para nós. A bênção é multiplicada. Ah, queridos, se vocês soubessem o quanto Deus quer nos abençoar, Ele anseia muito mais nos abençoar do que nós mesmos queremos ser abençoados. Mas muitas vezes a falta de bênção em nossa vida não é pela debilidade de Deus, jamais. É pela nossa falta de fé. Pela nossa falta de fé. Se a nossa fé fosse pelo menos o tamanho de um grão de mostarda, coisas grandiosas iriam acontecer na nossa casa, na nossa família e na nossa vida. Creia, confie, ouça as palavras, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Mas não apenas ouça, transmita. Não apenas transmita, viva. Que essa fé seja viva em sua vida, e não apenas palavras ao vento. Precisamos confiar em Deus e ter a certeza de que Ele é a luz que vai nos levar à Canaã celestial. Que as palavras dessa noite possam refletir em nossas vidas. Amanhã todos nós aqui vamos sair para o trabalho, outros para os seus estudos, outros para outros desafios. Eu não sei o que tem preparado para nós essa semana, mas eu sei que aqueles que confiam no Senhor voarão altos como a águia.
Confie e tenha certeza, porque Jesus quer entrar em sua casa, quer cear com você. Jesus está à porta e batendo em seu coração. Que nós possamos dizer para Ele assim: toma o meu coração, Senhor. E esse é o louvor que nós vamos cantar para finalizar. Então vamos ficar em pé e cantar Toma o meu coração. Que você entregue o seu coração sem reservas para Deus. Que você não se importe com quem está do seu lado neste momento. Tenha um encontro especial com Cristo. Pode fechar os seus olhos, pode fazer uma oração, pode cantar com entusiasmo e peça a Ele para que Ele tome o seu coração. É meu desejo, Senhor, te honrar. Com meu coração te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar. Cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Que essas palavras possam se tornar verdadeiras. E cada vez que acordarmos, possamos dizer: Senhor, faça o teu querer em minha vida. Faça o teu querer em nossos corações. Este é meu desejo, Senhor, te